Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Haroldo. Vamos, por meio da aula aqui gravada, né? Não sei quando é que vocês vão estar me assistindo, mas eu estou aqui no dia 24/9, fazendo essa gravação para que vocês deem continuidade na disciplina de Políticas Públicas. Estamos indo para a nossa quarta aula, né? Dentro da disciplina, e eu acho que a gente está no momento, sim, para falar o seguinte. Essa aula é a aula mais importante da disciplina, tá? Em que a gente vai falar sobre o ciclo de políticas públicas. Nenhuma outra aula congrega tanto todo o conteúdo da disciplina quanto essa aqui. Então eu vou pedir que vocês fiquem super atentos, tá? Dentro daquilo que vai ser trabalhado aqui e que vocês possam se sentir depois, né, à vontade para poder fazer perguntas, tirar dúvidas. No nosso próximo encontro ao vivo, né, remoto, síncrono, que a gente possa trocar uma ideia sobre aquilo que foi trabalhado, porque o coração da disciplina é essa aula de hoje. Tá? A segunda aula mais importante é aquela que a gente entendeu o que era política pública, que foi a primeira aula. Tá? Agora a gente vem para a aula mais importante, que é o ciclo. A gente vai entender hoje como funciona o fluxo de uma política pública que a gente atribui didaticamente à concepção de ciclo. Tá? Então, esse fluxo que acontece didaticamente por meio de um ciclo é o que a gente vai entender hoje. Tranquilo? Pessoal, eu estou trazendo aqui, conforme o plano de ensino, material da... Peraí, deixa eu olhar aqui. O material da Maria das Graças Rua, tá? Que é um material que eu acho muito interessante para começar a ter esse entendimento sobre o que nós estamos falando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Então, tá aqui o material que a gente está utilizando hoje, tá bom? Existem incontáveis outros materiais, tá certo? Inclusive, tem um muito famoso que é o Handbook de Políticas Públicas, que é o material em inglês, Policy Handbook, que é enorme. Eu acho que ele tem quase 500 páginas falando só sobre esse ciclo, tá? São autores, se eu não me engano, são ingleses e australianos, ali se misturam, e americanos, para poder falar o que é o ciclo de políticas públicas. E dentre todas as abordagens para se entender o que é uma política pública e como ela funciona, né, que é basicamente o que a gente vai ver hoje, essa abordagem cíclica é a abordagem que tem se tornado, nos últimos 5, 6 anos, a mais comum. Mas ela não é a única. Tá? A gente vai ter outras abordagens, outras formas de se entender o fluxo decisório, o fluxo de ação em uma política pública. Eu aqui escolhi uma, que é o ciclo, porque eu acho que didaticamente ela é mais fácil de entender. Na minha experiência, ao longo já de ter ministrado 3 disciplinas de políticas públicas, né? 2, perdão, no mestrado e uma em especialização, essa é a 4ª vez que eu trabalho essa disciplina, eu acho que essa forma de trabalhar, ela permite com que o aluno veja um encadeamento decisório e de ação que uma política pública precisa ter e o seu processo de retroalimentação, que é por isso que a gente chama de ciclo, tá? E é só por isso. Mas ela, para vocês, sabem assim, a primeira coisa, não é a única forma de explicar como funciona uma política pública, tá? Inclusive, quem for tiver formação na área do direito ou tiver mais estudos na área do direito, existem lá formas de se pensar nesse encadeamento, nessas etapas de políticas públicas mais voltadas para aspectos normativos. Tranquilo? Mas aqui não é o nosso foco. A gente está falando no curso de gestão. Então aqui a gente trabalha sempre com esses modelos, né, que vão lembrar organogramas, sequências, ciclos, porque eles permitem um entendimento gerencial mais facilitado. Tranquilo? Então, depois dessa explicação, começamos aqui a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Pessoal,
conceito do ciclo de políticas públicas. E esse aqui não tem como fugir da leitura, tá? Então, o ciclo é uma abordagem para o estudo de políticas públicas que identifica fases sequenciais e interativas no processo de produção de uma política, não como um processo linear, porque o ponto de partida não está claramente definido e as atividades de etapas distintas podem ocorrer simultaneamente. Espera, já começou complicado, né? Como assim, professor? Como é que não começa do começo? Como é que você tem etapas que deveriam ser cíclicas, ou seja, uma alimentando a outra, mas elas podem ocorrer simultaneamente? É essa salada mesmo, tá? Em algumas abordagens, a gente nem vai ter uma sequência de fatos, de elementos, né, de características para dizer o que é uma política pública. Como funciona uma política pública, aliás. De tão misturado, de tão complexo, que a dimensão política em políticas públicas pode ter. Se a gente entende que a política pública ela parte de uma ideia que vai resolver um problema, que é esse lá do conceito, primeira aula. Então, de uma ideia para resolver um problema existente na sociedade, que passa por um conjunto de decisões e vai levar até uma ação, a gente consegue enxergar uma sequência. O problema é que, na prática, no mundo real, nem sempre essa ordem funciona assim. Às vezes, as pessoas, principalmente aquelas ligadas ao poder político, e é só lembrar lá dos atores, que a gente teve na aula retrasada, os abençoados dos atores, eles já vêm com soluções prontas para problemas que já existem, mas que não foram analisados. A gente muitas vezes já vai ter uma série de etapas avançadas em políticas públicas que desconsideraram toda a parte de consulta pública que deveria acontecer, que pressupõe-se, né, em uma política pública. E é isso que eu estou falando. Então, o ciclo se divide em processo, o processo, né, em etapas, não segue uma ordem linear rígida. Eu diria que, dependendo do caso, nem é linear, nem é rígido, nem é cíclico, é uma salada de fruta, tá? Mas essas etapas podem ocorrer ao mesmo tempo e ela ajuda a entender política pública, tá? É uma grande ajuda que a gente tem aqui, na verdade. E eu vou mostrar para vocês o que talvez seja mais importante na nossa aula, tá? Uma aguinha, uma pausa, que a garganta está reclamando um pouco. Então vamos lá. É assim. Pressupõe-se que uma política pública vai começar com a formação da agenda. E a gente já vai ver daqui a pouco o que é formação da agenda. Inclusive, na próxima aula, a gente vai trabalhar essa etapa específica, tá? Mas pressupõe-se da formação de agenda. Depois que uma agenda ela é pensada, ou seja, se forma uma pauta, são definidos os problemas que serão atacados por uma política pública ou que serão resolvidos pela política pública. Depois que definidos, eles são analisados. Depois de uma análise, serão formuladas alternativas para a solução. Depois que são formuladas as alternativas, decisões são tomadas. Ou seja, entra-se num consenso e fala-se, vamos resolver tal problema e as possibilidades de solução são essas. Depois que isso é definido e colocado em instrumentos que normatizam essa decisão, a gente entra na implementação, de fato, e depois vai para o monitoramento, a avaliação daquilo que foi feito, ajustes, e pressupõe-se que haverá uma nova formação de agenda dentro de um ciclo, tá? Aí tem uma questão aqui muito importante. Vamos lá, que a gente tem que posicionar, que vai pegar essa aula e as duas próximas. É que assim, nesse material que eu estou trazendo para vocês, especificamente nesse, a gente vai ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etapas que formam um ciclo de políticas públicas, que essas 9 etapas, na verdade, são formadas em 4 grupos. Como assim? A gente vai ter um grupo que trabalha da formação da agenda, definição do problema e análise do problema. Grupo 1 é esse aqui. Tá? Grupo 2, formulação de alternativas e tomada de decisão. Esse grupo aqui embaixo seria o grupo 2. Grupo 3, implementação e monitoramento. Grupo 3. E teríamos um grupo 4, que é o de avaliação e ajuste. Então, assim, nós teremos 4 grandes etapas divididas em 9 subetapas, vamos dizer assim. Acho que fica mais fácil de entender dessa forma, tá certo? Alguns outros materiais vão ter outros agrupamentos, vão diminuir etapa, aumentar etapa. Eu já vi materiais que falam que tem 6 etapas, sem nenhuma subdivisão, até alguns que dividem em 12 etapas e dividem ainda em subetapas para ter uma quantidade maior. Essa grande salada de fruta que a gente tem aqui e que a gente vai tentar fazer com que seja mais compreensível utilizando esses conceitos que a gente tem aqui hoje. Tá bom? Então aqui na aula de hoje, a ideia é ter uma visão completa do ciclo. Olhar para essas etapas e entender que elas seguem uma sequência. Ou deveriam seguir uma sequência, né? Já que eu falei para vocês aqui que na prática nem sempre é assim. Mas é exatamente isso. Perfeito? Então, seguindo. A primeira etapa, e eu vou voltar aqui, né, é a formação da agenda. Aliás, eu vou passar para vocês aqui só para vocês entenderem, acho que fica melhor. Então, primeira etapa, formação da agenda. Depois, a gente tem definição e análise do problema. Depois, formação de alternativas. Depois, tomada de decisão, né? Depois, implementação, monitoramento, avaliação, ajustes e retroalimentação. E a gente vai ver agora que cada um desses para ter uma visão geral do ciclo. Primeiro, formação da agenda. Eu botei aqui, entre aspas, primeiro passo do ciclo, tá? Em que um problema ele é reconhecido como um problema político. E lembre-se aqui que é político ligado à política pública, tá? Não é político partidário. Não é isso que nós estamos falando aqui hoje. E essa formação da agenda nada mais é, trocando em miúdos, quando alguém, um grupo de atores ou um autor muito importante, ele olha para um problema na sociedade e fala, pessoal, precisamos discutir sobre isso em âmbito político, tá? É isso. Então, e esse ambiente político, ele precisa tentar buscar uma solução para esse problema. E tudo aqui, basicamente, que a gente vai falar gira em torno disso, né? Que é a gente... Opa, desliguei aqui, não sei. Vamos lá. Então, gira em torno da gente ter uma pauta, criar uma pauta, tá? O primeiro elemento. Então, a formação da agenda ocorre quando uma situação qualquer é reconhecida como um problema político. E sua discussão passa a integrar as atividades de um grupo de autoridades dentro e fora do governo. Então, aconteceu um desastre ambiental, precisa resolver. Pessoal, isso aqui é um problema. Alguém vai lá e traz isso para o ambiente político para ser discutido e transformar numa pauta. Tão simples quanto eu estou falando aqui para vocês é esse momento, tá? Existem outras características que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas o cerne é transformar um assunto em pauta. Depois que a gente pensa na formação da agenda, a gente tem que pensar aqui em algumas questões que são importantes. É porque parece que é fácil.
Parece que é simples. Mas como é que um problema local, às vezes, ele entra na agenda governamental, seja a nível de Estado, seja a nível nacional, seja com importantes atores na mídia nacional, internacional? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Porque parece uma coisa simples, assim. Ah, é um problema aqui, mas como é que um problema ganha notoriedade ao ponto de se tornar pauta política? A pergunta, na verdade, ela pode ser melhor formulada exatamente assim. Pessoal, esse problema que acontece aqui em Rondônia, Porto Velho, Nova Mamoré, de Paraná, Chupinguaia, né? Eu estou dando exemplo aqui dos polos que a gente tem da UAB, né? Talvez vocês estejam me vendo e ouvindo desses lugares. Como é que um problema aqui vira pauta? Tá? E isso é interessante. A palavra mágica aqui para isso é pressão. Pressão de movimentos sociais, pressão da mídia, atuação de grupos organizados que conseguem, por meio de reivindicação, com efeitos eleitorais, fazer com que atores políticos, principalmente de cargos eletivos, consigam voltar seus olhares para resolver um problema, mas que também beneficia a dimensão eleitoral desses atores. Ou seja, eles vão ganhar votos se resolver um problema. Tá? Então, na verdade, um mero problema técnico, ele tem que ter visibilidade por gerar visibilidade. E parece um joguinho de palavras meio assim, né? Um trocadilho, mas é mais ou menos assim. O problema, ele, para ser visto, para ser notado, acho que é melhor. Um problema, para ser notado, ele precisa ser visto como importante. Tá? E aí a gente vê aquelas perguntinhas. Importante, para quê? Importante, para quem? Como que se torna importante? Aí a gente vai discutir um pouco na próxima aula. Tá? Mas é essa lógica aqui. O problema precisa se tornar importante de alguma forma. Tá? E esse é a palavra mágica aqui é pressão. Pressão. Pressão política, pressão técnica, pressão de autoridades de fiscalização, pressão da mídia e por aí vai. Tá? Depois que esse problema ele vira pauta, né? Ele vira pauta política, ele é melhor definido e analisado. E é assim, mas alguém pode perguntar, mas professor, a gente já não olhou para o problema? Sim. Só que definir o problema é diferente de tornar ele pauta. Tornar pauta é discutir sobre. É colocar ele na agenda de discussão política. Só que às vezes um problema que é gigantesco, ele, no âmbito de vista da operacionalidade para resolvê-lo, é pequeno. Ou ainda, né? Existem problemas que, na verdade, não são problemas a serem resolvidos pelo poder público, mas por outros atores locais. Porque estão relacionados a interesses individuais, a questões muitíssimo individualizadas e que não são papel do poder público gerar uma política pública para resolvê-los. Tá? Vamos pensar que aqui que uma determinada... Vamos pensar num problema ambiental, tá? Aliás, perdão, ambiental não. Para pensar num problema econômico, comercial. Então, vamos supor que um grupo de produtores dentro de uma cooperativa deixa eu ver também Rondônia, de soja. Então, uma cooperativa de produtores de soja entrou em um conflito por preço, por N questões com uma outra cooperativa que compra essa soja e vai beneficiar essa soja. Esse problema ele é entre particulares. A gente pode ter alguma política pública aí definida? É lógico. A gente pode ter um tabelamento de preço, a gente pode ter uma mediação do poder público, mas a rixa não é resolvida pelo poder público. O ajuste de preço
né, existe definido por limites normativos, existe um limite, existe um campo de atuação do poder público para poder intervir enquanto política pública. Então, essa definição, essa delimitação do problema, ela é definida aqui, nessa etapa, nessas duas etapas. Tá? Definição do problema e análise do problema. Essas duas, didaticamente, a gente separa, mas elas andam muito próximas, porque para fazer a definição do problema, se faz necessária uma análise, para que um problema que às vezes é gigantesco, os gestores públicos, os atores da iniciativa privada, consigam delimitar qual vai ser o papel do setor público gerando uma política pública para atuar naquele problema. Tá? Então, alguns materiais nem vão separar isso aqui, como eu também não separei na minha apresentação. Então, isso aqui anda lado a lado, a definição e análise do problema. Aqui é que a gente vai verificar, né, que o problema deve ser claramente identificado, a análise mostra causas e consequências de um problema, existe um começo, uma orientação para possíveis soluções, que é a próxima etapa. Né? Então, após a inclusão do problema na agenda, que é a etapa anterior, alguma análise deixa, os atores começam a apresentar propostas para sua resolução, delimitando qual área, qual campo, qual item da problemática definida em pauta será trabalhado. Porque os problemas são muito grandes. Imagine assim, e eu vou dar o exemplo que a gente discute algumas coisas assim, disciplinas de políticas públicas no mestrado. Qual é o problema? Fome no Brasil. Pô, peraí. A gente sabe que existe, mas você vai ter que delimitar isso, né? Então, fome, tá. É alguma cidade, algum estado, algum grupo de cidades que vai trabalhar, ter uma política pública voltada para isso? É em âmbito nacional? O problema é, por um acaso, logístico, ou seja, as pessoas não têm acesso logístico à alimentação, elas não têm poder público, não têm poder aquisitivo para comprar, elas não têm como produzir. Então, a gente começa a afunilar aqui um problema que geralmente é imenso para um problema de possível solução. Tá? Essa etapa é que cabe muita análise e que a gente fala de definição do problema. Tá? Então, essa delimitação da problemática, né, é o que faz acontecer o cerne, né, o centro dessa etapa do ciclo de políticas públicas. Depois que o problema ele é delimitado por meio de uma análise, ele é definido mesmo, aí a gente começa a pensar nas potenciais soluções. Então, os atores ali envolvidos, muitas vezes em audiências públicas, em conselhos, em grupos colegiados, esses colegiados, muitas vezes a convite do poder público, para poder entender melhor o problema e, por consequência, possíveis soluções para ele, reúnem boas ideias, boas propostas para serem trabalhadas no intuito de propor diferentes soluções. Então, uma coisa que a gente tem que pensar aqui é que, assim, as soluções que geralmente são propostas em políticas públicas, elas também estão inseridas num campo de interesses. Lá, que é aquele da arena de políticas públicas que a gente falou na aula retrasada, né? Na aula 2, se eu não me engano. Como assim, professor? Vou lá, eu vou trabalhar aqui um exemplo extremo só para ilustrar, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar num problema de segurança pública. E aí, por exemplo, em Porto Velho, vou usar o exemplo aqui da capital, está tendo problemas sérios com assalto. Estão assaltando muitas pessoas. Roubo, furto, coisas nesse sentido. Invadindo casa, roubando celular na rua e por aí vai. E aí, num dos atores envolvidos no processo de solução, alguém vai lá e fala: olha, eu acho que a gente tem que armar toda a população e o próprio indivíduo vai se defender.
Ok, é uma potencial solução. Aí vem outro e fala, olha, a gente tem que eliminar as armas da nossa cidade porque elas são o problema. E ao eliminar, a gente vai ter uma solução. Ok. Segunda opção. Aí vem um outro ator interessado e fala, olha, eu acho que o problema dos assaltos, do roubo, do furto em Porto Velho, na verdade, é falta de monitoramento. Então, Porto Velho só tem uma quantidade X de câmeras nas ruas, a gente vai botar mais 10 mil câmeras. E vem com a terceira solução. Aí vem uma quarta pessoa, quarto ator envolvido, né? Fala assim, olha, eu acho que, na verdade, a gente tem, ao invés de armar a população, tirar o armamento da população e fazer um monitoramento com câmeras, a gente tem que fazer um trabalho com os apenados. Porque a gente, por um acaso, teve informação que existe muita reincidência. Né? E a gente vai fazer um trabalho de ressocialização. E, num primeiro momento, é possível que as quatro soluções elas sejam complementares, elas sejam divergentes. E a gente não vai discutir isso aqui nessa disciplina, porque tem muita questão de posicionamento partidário nesse sentido. O que a gente tem que olhar? É que em potenciais soluções, quem propõe, às vezes, tem um interesse por trás disso. E eu não estou dizendo que ter um interesse é imoral, é antiético, é ilegal. Não, 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 não. Eu não estou querendo dizer isso. Tá? Mas a gente tem que olhar. Tem muita gente que, na verdade, dá soluções boas e tem excelentes intenções. Né? Excelentes interesses, inclusive. E está tudo bem com isso. Mas vamos pensar que, às vezes, alguém que propõe o armamento, colocar arma para todo mundo, na verdade, ele comercializa armas. Ele é uma pessoa licenciada para tal. Ou ele tem muitas ações, o grupo que ele trabalha, que ele atua dentro do âmbito das arenas de política, né, tem muitas ações em empresas que fabricam armamentos. E tá, ok, a gente tem que entender isso. Essa outra pessoa que falou, por exemplo, de tirar o armamento, né, pode ser que ela tenha um interesse em ganhar voto com esse tipo de discurso. Por quê? Porque é um tipo de discurso que é altamente propagável em mídias sociais, ele é altamente propagável em determinados ambientes. Nesse exemplo, pelo amor de Deus, nesse exemplo, mais à esquerda. E tudo bem. O que falou do monitoramento, de repente, né, ele tem uma loja que vende câmera. Ou ele é sócio, ou ele representa um grupo que trabalha com monitoramento, tem uma empresa ligada a isso. Né? E quando eu digo representa, né, são questões que a gente já sabe lá, que no Brasil o lobby é proibido, mas ele existe. E a quarta opção que a gente falou de fazer um trabalho com apenados, às vezes é alguém de uma organização da sociedade civil, uma ONG. E ele também ganha com isso. E não estou dizendo que ganha dinheiro, ganha notoriedade, ganha posicionamento político. Tá? Essas questões que eu estou querendo tratar aqui. Então, todas as vezes que a gente olha para uma potencial solução, além de ver a viabilidade técnica da solução, que é a primeira coisa que a gente tem que ver, a segunda coisa que tem que ser vista é o interesse do proponente. Tá? Porque ao olhar o interesse do proponente de uma determinada solução, a gente começa a enxergar as questões subjetivas que a gente viu lá na primeira ou na segunda aula, né, dentro das potenciais soluções que virão. Tá? E principalmente os efeitos que isso vai causar depois. Porque às vezes uma solução ajuda num lado e não ajuda em outro, ou conserta um problema e causa outro problema em outro lado. E é por isso que a gente tem que entender isso aqui. Tá? E aí, nessa formação de alternativas, existe uma necessidade de negociação, uma preparação para o consenso, que geralmente segue aquele fluxo que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, né? De retroalimentação até o consenso, ou o total dissenso, né? Que é o rompimento aqui de soluções e que exige uma nova rodada depois, para que isso seja feito. Então,
Essa é a parte de formação de alternativas. Depois que as alternativas de solução são pensadas, existe uma tomada de decisão. Olha, a gente tem aqui 4 opções. Nós vamos adotar quais? E isso é feito. E essa definição, que geralmente parte de um consenso, ela vai definir o núcleo da política pública. Essa talvez seja a decisão mais importante do ciclo, tá? Porque tudo aquilo que vem depois, que é a materialização e a operacionalização da política pública, vão depender do que é decidido nesse momento, tá? Então, poxa, vou continuar trabalhando com o meu exemplo polêmico, eu sei, mas a ideia é essa, porque é geralmente com exemplos mais extremos que a gente consegue entender. Então, vamos supor que aqui o que foi decidido é armar a população. Então, dei 4 opções: armar, desarmar, monitorar e fazer um trabalho de ressocialização. A gente escolheu armar. Entrei no consenso com vocês aqui da turma, nós somos os atores da política pública e a gente vai armar. Beleza, o consenso foi esse, sossegado. Tomamos essa decisão e agora vai ser daqui para frente. Então, quando essa decisão é tomada, né, toda a parte de materialização, que é aquela de formalizar a política pública, tirar do mundo das ideias, escrever documentos, normas, aspectos legais e infralegais sobre a política pública, vai ter armar as pessoas para o combate à violência como solução. Tá? E já foi discutido na etapa anterior, né? Aqui, os interesses, potenciais soluções, vantagens e desvantagens de cada uma dessas. E, ao discutir vantagens e desvantagens de cada uma dessas, escolheu-se uma, no nosso exemplo, que é armar a população para que ela possa se defender. Beleza. Está decidido. E a gente tem que entender que a decisão ela depende desse consenso, né? O consenso, a gente sempre olha para o lado bom, mas não é bem assim sempre, tá? Consenso, muitas vezes, ele vai estar relacionado com um poder de argumentação mais elaborado de alguém que está ali envolvido. Por mais que a ideia dele, às vezes, não seja das melhores, a capacidade de argumentar, a capacidade de oratória, né? A pressão política, o peso da autoridade influenciam nisso, a gente viu lá na aula sobre atores, e decidido está. Bom, então, seguindo aqui, tomamos a decisão. Aqui. Depois que uma decisão é tomada, a gente vai passar para a parte material da política pública, que é colocar em prática. A parte operacional, material. Então, envolve fazer com que essas decisões virem ações concretas. Então, se a gente tem um plano de combate, no caso, eu dei um exemplo aqui de município, então se a gente tem um projeto de combate à violência, né, esse projeto agora ele precisa primeiro ser escrito. Escrito na forma de projeto. Seja projeto gerencial, projeto de lei municipal, e aí o formato deixo para a galera do direito. Tá? Mas ele precisa ser materializado. Depois que esse elemento acontece, a gente vai para aquilo que é da execução. Então, a gente tem que ter um plano de implementação, tem que ter um plano de monitoramento, tem que pensar no recurso que vai ser destinado, tem que pensar nas consequências da intervenção que vai ser feita na sociedade, tem que verificar qual é o órgão, o setor, o departamento, a unidade que vai trabalhar com a implementação, com o monitoramento e com a avaliação dessa política pública, né? Se vai precisar de mais pessoas, se vai precisar de equipamento, se vai precisar de
de toda a infraestrutura necessária à execução, tá? Porque a gente, até então, aqui, na tomada de decisão, isso aqui, na tomada de decisão, a gente está no mundo das ideias. Quando a gente passa para a implementação, é que a gente... Agora, pessoal, decidido está, vamos fazer. É a hora da ação, tá? E aqui é quando começa a intervenção. Aqui a palavra-chave, né, é aqui, intervenção. Tá? E é isso que a gente começa a trabalhar dentro do ciclo até agora. Eu vou só voltar aqui para o ciclo para que vocês vejam onde nós estamos. Tá? Porque essa ideia, né, se a gente não vai, volta e olha, tudo mais, a gente começa a ficar um pouco perdido. Então, nós estamos já na terceira etapa do ciclo, né? Na subetapa número 6 da nossa ideia aqui, de ciclo de políticas públicas. E aí é que tá. Né? Quando a gente sai do mundo das ideias e a gente começa a olhar geralmente para a infraestrutura de um município, já que a gente está no curso de gestão pública municipal, né? A primeira coisa que a gente começa a pensar é, nossa, como é que eu vou fazer isso? Município, às vezes, tem pouco servidor, pouco dinheiro, pouco equipamento, pouca infraestrutura. E se eu for continuar aqui, a gente daqui a pouco chora. Né? Mas é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, principalmente quando a gente fala de municípios menores. É fato. Se a gente for olhar para a região amazônica, região nordeste, interior do centro-oeste, os problemas são muito parecidos do ponto de vista conceitual, né? E aí, talvez alguns de vocês estejam pensando numa forma mais prática. Poxa, professor, quais são os maiores obstáculos para transformar uma decisão política em ação concreta? E eu vou dar uma possibilidade aqui para vocês, pessoal. Não é uma receita de bolo, não é um milagre. E eu nem sei, na verdade, se é a melhor resposta possível. Mas a gente tem que ter alguma, né? Porque é uma pergunta que é recorrente quando a gente vem em especializações, faz palestras sobre políticas públicas, mostra o ciclo, esse entendimento todo. Geralmente, os maiores obstáculos que a gente tem são relacionados a esses problemas que eu falei para vocês. Mas quando a gente olha para problema de infraestrutura, de pessoal, de resistências, né? A gente falou isso um pouco na aula passada, resistências do grupo, a gente tem que entender que eles culminam em problemas que a gente chama observáveis. Porque quando a gente fala assim, falta pessoal. Tá, mas espera aí. Falta pessoal por quê? Né? Qual é, na verdade, o efeito da falta de pessoal? Então, os principais obstáculos, pensando em características mais observáveis de políticas públicas, são, primeiro, a lentidão administrativa e a lentidão legislativa, às vezes, né? Porque quando a gente vai sair do mundo das ideias, lá na tomada de decisão, e transformar isso num projeto, principalmente um projeto de lei, ainda tem uma trajetória gigantesca, né? Então, eu vou chamar aqui lentidão administrativa, mas também lentidão legislativa, tá? Que é ocasionada por é o resultado de todos esses problemas que a gente tem, que eu falei aqui para vocês, né? O segundo obstáculo é a falta de recursos financeiros. Então, tem que resolver um problema para ontem. Pô, mas não está na lei orçamentária. Deixa para depois. Não tem como tirar de uma rubrica e passar para outra. Às vezes não tem. Tá? Às vezes não tem. Mas é falta de recursos financeiros. Terceiro obstáculo, ligado a recursos, só que humanos. Né? Às vezes o município vai ter que encontrar pessoal temporário para poder atacar um determinado problema. Se a gente está falando de um problema que às vezes é descolado da área central do município, né? E eu vou dar o exemplo aqui de Nova Mamoré, talvez, eu acho que vai ter alguém do município aqui assistindo a aula depois, que é um dos municípios, se eu não me engano, aquele que tem mais estradas rurais
no estado de Rondônia, se não me falha a memória, se tem um problema, um monte de problema fora da área central do município, você ainda tem que ter gente de lá, de perto, para ajudar a resolver. Tá? Ainda tem isso, se a gente for considerar. Quarto obstáculo, conflito entre órgãos, conflito entre unidades, conflito entre gestores. É o conflito, quem faz o quê? Isso é sua responsabilidade, isso é minha responsabilidade. Isso não é minha responsabilidade, na verdade é sua responsabilidade. Nem sei qual obstáculo, né? Lentidão, falta de recursos financeiros, humanos, conflito agora. Quinto obstáculo, resistência dos atores. A gente falou disso na aula passada, né? Porque todas as vezes que um problema novo surge e que uma solução precisa vir, uma nova solução, às vezes a resistência dos atores, né, que já estão ali presentes é encontrar soluções antigas para problemas novos. Ou ainda, querer resolver com soluções simplórias problemas que muitas vezes são complexos. E pensar em coisas novas e pensar em soluções que necessitam, que às vezes perpassam por questões um pouco mais complexas, dá trabalho de pensar, dá trabalho de estudar, dá trabalho de aprender, né? Faz com que os atores envolvidos, aí vou usar até um jargão aqui bem coach, tá? Mas só para a gente poder entender. Sair da zona de conforto, né? Não sei nem se eu já tive essa zona de conforto, vocês aí também, né? Um dia. Mas, enfim, é nesse sentido, né, que a gente tem a resistência dos atores internos. Principalmente com problemas novos, tá? Porque as pessoas tendem a utilizar soluções antigas para problemas novos, porque já está na prateleira ali, né? Só que às vezes a solução antiga não resolve o problema novo. Isso é muito complexo. Principalmente se a gente for pensar no âmbito de uso da tecnologia, tá? Isso vocês relataram muito na aula anterior e nem se fala, meu Deus do céu. É uma coisa que a gente tem que considerar muito aqui. Pausa para a água do professor. Seguindo. A gente vai para um outro momento que, assim, depois que uma política pública ela é implementada, ou seja, ela é executada, enquanto ela é executada, isso tem que pensar assim, enquanto uma política pública ela é implementada, executada, ela é monitorada. Tá? E a gente tem que fazer aqui uma separação. Eu acho que até tem um slide mais na frente, deixa eu só ver aqui se eu não estou me adiantando. Não, estou não. É que monitoramento é diferente de avaliação. Tá? E a gente vai falar aqui primeiro de monitoramento. Monitoramento acompanha a execução de uma política pública. Enquanto uma política pública é executada, ela é monitorada, que nada mais é do que aquele acompanhamento dos resultados, dos processos, principalmente de processos, né, que estão sendo feitos durante uma execução. Tá? Então, geralmente a gente vai olhar para aquilo que foi planejado, quase sempre em âmbito de processo. A gente já pode ter resultados iniciais, mas em âmbito de processo vai falar, nossa, o que está sendo executado realmente é o que foi planejado? E vai fazer essa comparação o tempo todo. O tempo todo. E vai analisar o contexto, o ambiente, né, que essa política pública está sendo executada, implementada. Né? E por que fazer isso? Tá? É basicamente porque se uma implementação, uma execução, ela sai do roteiro que foi previsto no planejamento, há grandes chances dos resultados não serem alcançados. Tá? Então, é isso que a gente está falando.
muitas vezes a gente tem uma concepção inicial em política pública que a gente passa pela formulação da agenda, da pauta, pela análise do problema, lá pelas potenciais soluções, entra no consenso de uma solução ou de mais de uma solução, né? Que é a tomada de decisão. Escreve um projeto lindo, seja um projeto de lei ou um projeto gerencial, fantástico, lindo. E aí começa a executar e não dá. Tem que fazer um monte de adaptação, né? E quem diz pra gente se essas adaptações durante a execução estão, ou se a execução pura, né, aquela estrita, realmente foi como planejado ali. A etapa do ciclo que diz se isso é bom ou não é a etapa de monitoramento. Tá? Então, vou até ler para vocês aqui o conceito, que eu acho que é mais inteligível. Assim. O monitoramento é um conjunto de procedimentos de apreciação dos processos adotados, dos resultados preliminares, intermediários, obtidos e do comportamento do ambiente da política. O seu objetivo é facilitar a consecução dos objetivos pretendidos com a política, ou seja, verificar se os processos realmente implementados em execução vão levar a política a atingir os seus objetivos. Tá? E isso diferencia da avaliação de políticas públicas. Tá? Porque a avaliação da política pública vai trabalhar com resultado, não com o processo. Inclusive, a gente vai falar um pouco na sexta aula sobre como pensar em avaliação. A gente tem avaliação ex ante, ex post, técnicas de avaliação, que eu não vou adiantar aqui agora. Tá? Adiantar com detalhes, né? A gente vai tá falando aqui alguma coisa sobre isso, mas não com um nível de detalhamento muito grande. Mas a avaliação, ela olha para o resultado. Geralmente, os resultados são avaliados por técnicas quantitativas. Professor, pode ter técnica qualitativa? É óbvio que pode, tá? Eu estou dizendo aqui, mas geralmente é quantitativo. Como assim, professor? Você coloca uma meta a ser atingida lá no projeto, faz um monitoramento disso e ao final fala, atingiu em tantos por cento a meta, né? Cumpriu 90% do estipulado, gastou 100% do orçamento, tinha que atingir 1.000 pessoas na política pública, atingiu 1.100, mais do que esperado, ou atingiu menos. O resultado esperado era tanto, e no final você dá um resultado. Aquele projeto implementado no município de Porto Velho sobre combate à violência, ele foi efetivo em 90%. Pô, legal. Então, geralmente, a gente utiliza critérios que expressam valores mensuráveis, tá bom? Então, aqui, a gente entende que a avaliação é um conjunto de procedimentos de julgamento dos resultados de uma política segundo critérios que expressam valores. E ele é um subsídio. Ele é o que vem depois do monitoramento. Via de regra, lá no final da política pública. Tá bom? E aí alguém pode se perguntar, professor, quais são os métodos de avaliação que funcionam melhor para identificar se uma política pública realmente trouxe impacto social, ambiental, econômico, político, fiscal? Um monte de impacto que a gente pode pensar aí. É uma pergunta justa, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte. Todas as vezes que a gente vai ter que pensar em avaliação de política pública, eu falei para vocês aqui dos métodos ex post e ex ante, que a gente vai falar um pouco mais lá na sexta aula. Mas a gente tem que entender que política pública, quando a gente fala em mensuração, em utilizar critérios mensuráveis, né, que a gente atribui um valor, a gente vai ter que mensurar sempre eficiência e eficácia, tá? E a soma da eficiência com a eficácia dão a efetividade. Ou seja, a gente vai mensurar se, de fato, os procedimentos foram
bem adotados, e geralmente a etapa de monitoramento traz isso até a avaliação. E a gente vai ver os resultados. A soma desses dois é que fazem com que a gente entenda, né, se uma política pública realmente causou impacto, trouxe impacto. Então, mensuram os procedimentos, mensuram-se os resultados, a soma do monitoramento mais avaliação, né, a verificação da eficiência com eficácia é que mostram essa efetividade, né, esse impacto que a gente está falando. Mas existe um outro entendimento também que aqui a gente tem que começar a pensar, tá bom? Existe eu vou chamar de erro do entendimento sobre o que é impacto. Porque assim, vamos lá. Antigamente, e antigamente não tão antigamente assim, quando se pensava em impacto de uma política pública, a gente olhava muito para o resultado financeiro. Como assim? Então, tinha R$1 milhão para gastar com um projeto, né? Então a gente olhava lá o orçamento. Nossa, tem R$1 milhão, gastou 999 mil. Nossa, teve um excelente impacto, porque um excelente resultado. Porque houve esse gasto orçamentário. Só que ao longo do tempo, essa relação entre resultado e impacto tem mudado. Tá? Resultado é o atingimento da meta estabelecida no projeto, no programa, no plano, na materialização da política pública no sentido do documento. Tá? O impacto é o fruto desse resultado. E aí eu vou dar mais um exemplo extremo aqui para a gente poder entender dentro desse contexto. Vamos pensar numa política pública de iluminação pública. Tá? Então, luz para a cidade é o nome que eu vou dar para essa nossa política pública. Geralmente ela tem nomes muito bonitos. Então, luz na cidade é o nome da política pública. Foi destinado X de recursos. E aí tem que botar poste ou trocar poste, né? Antigo por novo. Fiação. Identificar pontos escuros para colocar iluminação, comprar lâmpada, uma série de coisas. O monitoramento, ele vai olhar se os processos durante a execução estão adequados ao que foi planejado. Ou seja, aquilo que está sendo feito realmente é o que foi planejado anteriormente? E aí é onde entra as licitações, o orçamento e tudo mais. O resultado aqui, né, ele é meio que uma conclusão desse monitoramento. Então, nossa, mensurou. Olha, a gente conseguiu cumprir dentro do que foi planejado 95% do que foi planejado. Você tem um resultado. Só que qual é o impacto disso? Aí é que vem a grande mudança. O impacto de um projeto dessa natureza não é ter mensurado o quanto foi gasto, não é ter mensurado quantos postes colocaram, não é mensurado quantas lâmpadas. O impacto é o quanto diminuiu de violência pela iluminação, o quanto aumentou na satisfação da população em relação à própria iluminação, o quanto a gente teve de aumento no fluxo de pessoas na rua por se sentirem seguras com a nova iluminação. Então, o impacto aqui, a gente não pode ser confundido com o resultado que é avaliado ou com os processos que são monitorados. Porque o impacto, ele é para além disso. É aquilo que vem depois do resultado. E esse entendimento, ele hoje para a gente parece uma coisa óbvia. Mas quando se começou a pensar em política pública, principalmente
a década de 90, até o início, né, na verdade, ali da primeira década de 2000, a gente estava falando de recurso financeiro. Poxa, gastou tanto, teve bom resultado? Não, 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 não. E esse resultado, impacto era resultado, era a mesma coisa. Não, não, não. Hoje já mudou, peraí. Tá? Então, a gente tem que botar numa sequência. Primeiro vem o monitoramento. Esse monitoramento é de processos. Depois vem a avaliação. A avaliação entrega resultado. E a gente tem o que vem depois, que é o impacto. Tá? E geralmente o impacto ele é analisado, ele é compreendido, ele é entendido. Ele até pode ser mensurado, tá? Mas geralmente ele é analisado de forma qualitativa, né? Com apoio quantitativo, mas o cerne geralmente é qualitativo, para a gente entender se as pessoas se sentiram positivamente impactadas em relação ao fruto de políticas públicas, tá? É por aí. E aí, a última subetapa, né? As duas últimas, na verdade, são os ajustes e a retroalimentação. Já que a gente está entendendo aqui como um ciclo, a gente vai ter, a partir do monitoramento e da avaliação, ajustes que vão sendo feitos na política pública, seja nos processos, para adaptar os processos melhor ao que foi planejado, né, para que eles gerem melhores resultados. Tá? Então, a gente entende que a retroalimentação aqui é fruto disso também, porque quando um problema ele é resolvido, a gente já tem outro para resolver. Um novo problema. Isso nunca para, né? Por isso que a gente coloca esse fluxo aqui como um ciclo, tá bom? Então, existe uma retroalimentação para uma nova política pública que vai ser feita posteriormente. E esse processo de retroalimentação é que aperfeiçoa a política pública ao longo do tempo e principalmente uma nova política pública que vai ser feita depois. Então, é esse o encadeamento que a gente tem dentro dessa lógica. Eu até adiantei. Eu já falei para vocês que eu tinha adiantado alguma coisa, né? Eu perguntei aqui qual era a diferença entre monitoramento e avaliação. A resposta já está dada aí ao longo dos slides anteriores. Tá. Pessoal, e aí a gente tem que ter assim, esse ciclo de políticas públicas, ele tinha características um pouco diferentes. Eu acho que eu comentei com vocês na primeira aula, né, que a gente teve uma mudança de paradigma em políticas públicas, em administração pública, mais ou menos ali do Plano Real para cá. O que é isso? É que antes do Plano Real, a gente tinha um entendimento que a gente tem um nome para isso hoje, chamado administração pública tradicional. Na verdade, a gente tinha uma centralização completa no poder público eletivo, na tomada de decisões. De 90 para cá, mais especificamente do Plano Real para cá, é o marco que a gente tem, embora o material fale 90, mas a gente botar ali mais ou menos 93, 94, talvez seja mais ajustado, a gente começou a mudar um pouco isso. As decisões, mas principalmente a formulação, a formação da pauta, da agenda e de ideias começou a se descentralizar porque foi adotado um outro conceito chamado administração pública gerencial, tá? Ou nova administração pública, nova gestão pública. Tem um monte de nome bonito para isso aí das traduções em inglês para o português, tá? Isso fez que a gente tivesse novos arranjos locais que criaram espaços de negociação, mas principalmente de ideação em políticas públicas, tá? E foi isso, essa dinâmica, né, que fez com que a gente começasse a entender política pública não mais como uma linha reta, mas como um ciclo. E ainda tem muito para mudar, a gente já falou disso, né? A gente tem políticas públicas ainda mais tendenciosas a serem estadocêntricas, e a gente já sabe disso, tá? Mas a gente tem que entender que isso já mudou e que o marco é esse aqui das experiências, principalmente da década de 90, mais ou menos ali do Plano Real para cá. Tá? E como é que isso foi operacionalizado? Né? Com os conselhos de políticas públicas, conselho municipal, conselho estadual, conselho disso, conselho daquilo, que aí são pessoas que se juntam aí, poder público e poder não público, né?
privado, terceiro setor, autoridades técnicas, formais, informais. A gente já falou isso lá na aula de atores, né? Que eles vêm dar pitaco, dar dica, falar. Isso é super importante, tá, pessoal? Às vezes eu falo assim, em tom de brincadeira, só para a aula ficar mais leve. Mas é maravilhoso que isso aconteça, que antes a gente não tinha essa chance. Tá? Então é essa a ideia aqui. A gente tem quais são os instrumentos, né? O primeiro são os conselhos, depois as redes de políticas públicas, que também são estruturas colegiadas, se a gente for parar para pensar. Mas tem uma diferença, né? É que as redes, geralmente, elas não têm, elas são mais horizontais. Em que sentido? É que os conselhos, eles têm poder de agenda, porque os conselheiros são formalmente instituídos, tá? São nomeados, né? Eu digo isso, eu faço parte do Conselho Municipal de Turismo aqui de Porto Velho, e está lá meu nome. Eu tenho um documento que diz o Haroldo é conselheiro, e nesse conselho ele representa a Unir. Então, é nesse sentido que a gente fala. A rede, ela já é um pouco mais livre de formalidades. Na verdade, a gente vai ter instituições, e aqui eu estou usando como sinônimo de organizações, para quem assistiu a aula passada, tá? Então, a gente tem organizações formalmente instituídas que vão participar e isso é mais mutável. Ela pode ou não participar, a gente tem entrada e saída de outros atores. Então, as redes, elas são menos rígidas no que diz respeito à presença dos atores, né? Na verdade, eu acho que é bem isso, assim. A gente pode ter um pouco mais de mudança. E vantagens e desvantagens, né, que a gente tem de um ou de outro. Eu acho que é importante frisar isso aqui também. Lá no conselho, como os participantes são sempre os mesmos, no sentido de organizações, é muito provável que a gente tenha um pouco também um pouco mais de limitação na propositura de soluções, porque cada um representa seus próprios interesses, né, organizacionais e assim por diante. Nas redes, como isso muda um pouco, a gente tem uma dinâmica maior de participação de atores, existe uma limitação um pouco menor na propositura de soluções em políticas públicas. E aí, vamos agora falar, esses foram os prós, né? Vamos falar dos contras também. É que geralmente os conselhos eles são mais rápidos para decidir. E as redes são mais lentas para decidir. Pela própria característica que são as vantagens, né? Enquanto o conselho, as pessoas já se conhecem, elas já estão interagindo ali há muito tempo e tudo mais, então a possibilidade de consenso costuma ser maior. Enquanto na rede as possibilidades de consenso são mais demoradas, né? Então, é nisso. O material que a gente está utilizando é interessante. Ele é mais pró-rede. É mais a favor de rede. Mas eu, como professor, não posso colocar aqui um melhor que o outro, porque eu não entendo que seja assim dentro de outras leituras e vivências que eu tenho, gerenciais, pessoais e acadêmicas relacionadas a isso. Tá? Não vou defender mais um do que o outro, embora o nosso material faça isso com as redes. E aí, pessoal, já estamos com uma hora? Deixa eu ver. Já tem uma hora e pouquinho. Né? Como síntese, né, aqui da nossa aula. Então, a gente tem que entender que o ciclo, né, ele conduz um exame de políticas públicas, os conselhos e as redes, né, eles têm espaço de argumentação, têm poder de agenda, são os atores. Eu acho que aí para vocês, né, tem que ficar muito nítido como isso funciona aqui, nessa imagem do ciclo, entender essa sequência, entender que, embora a gente didaticamente coloque uma sequência, a gente pode ter a solução antes do problema, o que é muito comum em alguns lugares do Brasil e do mundo. Tá? A gente vai ter uma formação de agenda que a gente presume que vai ter participação social e não tem agenda, já tá formulada. A gente já vai ter técnicas de avaliação sendo utilizadas para resultados que, às vezes, precisavam de alguma adaptação nas técnicas de avaliação e não é bem adaptado. Enfim, isso aqui é uma grande salada que a gente tenta organizar no ciclo. Tá bom? Mas eu acho que se a gente fizer o esforço de entender essa sequência, e a gente vai ver melhor os 4 grandes grupos, né? O grupo 1, que é esse primeiro aqui, da formação de agenda, definição do problema, análise do problema, na próxima aula, junto com o segundo grupo, que é formação de alternativas e tomada de decisão,
né? E aí lá na sexta aula a gente vai ver implementação e monitoramento e também avaliação e ajuste, tá? Isso aqui vocês estão vendo aqui está dividido em 4, né? Se vocês forem parar para olhar, 4 grupos. E a gente vai começar a trabalhar isso um pouco mais detalhadamente. Hoje é a visão geral. Ok, então 1h05 aqui de aula, acho que já está de bom tamanho, né? Muito conteúdo, vocês me ouvindo falar aqui sem parar durante 1h05. E pessoal, me despeço por aqui da nossa aula. Nos encontramos na segunda-feira de modo ao vivo, remoto. Tranquilo?